Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje daremos continuidade à nossa série, à nossa jornada, construindo a sua vida sobre a rocha. E hoje nós vamos aprofundar falando sobre o único fundamento, o único alicerce e construindo a vida em Cristo e não em nós. E nós estamos trazendo esse nível de entendimento para que a gente possa saber como de fato construir a nossa vida, como de fato ter uma construção que vai permanecer, que vai continuar. E hoje nós iremos meditar na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele traz esse direcionamento para que a gente possa construir a nossa vida de fato na rocha e em Cristo. Nós vamos ler a partir do verso 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que é me dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Amados irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que não existe construção verdadeira fora de Cristo. Podemos tentar trabalhar, nos esforçar, mas somente quando a vida está fundamentada em Jesus é que há crescimento real, fruto verdadeiro e abundância espiritual. Nos versículos anteriores, no versículo 6, Paulo diz assim: Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, a gente entende que sem Cristo há esforço, mas vazio. Em Cristo há dependência e crescimento. E quando a gente traz essa, esse, entende esse conteúdo, nós entendemos que o contexto aqui do ensino de Paulo para essa cidade de Corinto era a igreja de Corinto estava dividida. Então Paulo ele traz
essa fala, esse conteúdo para uma igreja dividida, uma igreja que estava completamente tomada pela carne, era uma igreja carnal, tanto que Paulo, nesse mesmo capítulo 3, lá no versículo 1, ele fala assim: não pude falar a vós como espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. Então, eles não tinham passado pelo processo ainda de entendimento do evangelho. Eles estavam divididos. A igreja estava baseada em homens, eles estavam totalmente focados em homens e valorizando os líderes mais que Cristo. Então, um falava que era de Paulo, outro falava que era de Apolo. Então, a igreja estava dividida e a base fundamentada estava em homens e não em Cristo. Então, Paulo traz essa carta, traz essa correção. Então, o problema não era a construção, o problema ali era o fundamento. E essa declaração absoluta que Paulo entrega, que é porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui Paulo traz uma afirmação absoluta, exclusiva e inegociável. E quando a gente entende essa frase e aplica na nossa vida, tudo muda e tudo transforma. Porque não pode ter outro fundamento. Cristo tem que ser a base. Então a gente entende que não existe nenhuma alternativa ou substituto ou complemento. Cristo é a base, Cristo é suficiente. E o que é o fundamento que Paulo traz para nós? O fundamento aqui é a base estrutural, a sustentação da construção e, principalmente, aquilo que define estabilidade. Então, nós estamos trabalhando, aprimorando nessa construção sobre a rocha. A gente entende que quando Pedro lança pela palavra, quando Pedro fala que é somente Cristo que tem as palavras de vida eterna, nós entendemos que Cristo é a base, Cristo é a sustentação e Cristo é que dá a estabilidade. Quando nós começamos lá em Mateus 7, quem ouve a palavra e aplica, a gente entende que essa aplicação é a base estrutural para que a casa suporte toda pressão, toda questão das enchentes, das tribulações. E na vida espiritual, o fundamento é onde você constrói a sua vida. E a partir daí, nós enxergamos alguns erros comuns. Muitos não vivem sem fundamento. Talvez o problema nem é o fundamento, porque muitos têm fundamento. O problema aqui é o fundamento errado. É qual base e estrutura que dá esse fundamento. Exemplo, tem pessoas que colocam fundamento baseados em emoções, experiências, conquistas, opinião ou cultura. Pessoas que colocam a construção da sua vida, do seu dia ou da sua casa nesses fundamentos. Só que tudo isso aqui é areia. Aqui não dá base, estrutura, estabilidade nenhuma. E quando a gente vem falar desse crescimento espiritual, que Paulo traz no versículo 6, que é Deus que faz crescer, nós entendemos que Deus que dá o crescimento. 2 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E isso aqui quebra um grande engano nessa igreja. Crescimento, ele não vem do esforço. Vem
do alinhamento com Deus. Então, aqui não é sobre a força dos seus braços, não é sobre aquilo que você faz, mas é quem dá esse crescimento dessa estrutura. E quando a gente vem para essa conexão com Lucas 5, quando a gente trabalhou nos últimos encontros, nós entendemos que Pedro, ele trabalhou a noite inteira, usou o seu conhecimento, usou a sua técnica, e o resultado foi nada. O resultado foi zero. Porque estava com os seus braços, com as suas técnicas e com os seus conhecimentos. Mas quando Jesus ele entra na história, quando Cristo entra na história, quando a palavra entra e a obediência acontece, quando Pedro entende que deve ser lançado a partir da sua palavra, o que acontece? O resultado traz abundância. Então, aqui a diferença é essencial. Não foi mais esforço de Pedro, não foi mais técnica e muito menos mais tempo de pesca. O que fez a diferença aqui foi o fundamento certo. Quando Pedro ele diz: pela tua palavra lançarei a tua rede. Pedro não teve que fazer mais nada. A palavra foi o fundamento. Cristo foi o fundamento. E quando a gente traz essa conexão com João 15, que nós estamos trabalhando, sem mim nada podeis fazer, Jesus não diz, vocês podem fazer pouco, mas ele diz, nada. Sem mim nada podeis fazer. E quando a gente traz essa conexão, a gente entende o contexto, o conteúdo. Né? O conteúdo é o que o apóstolo Paulo traz para nós. O contexto era como que estava a igreja de Corinto, dividida, carnal, sem fundamentos em Cristo. A gente traz agora a conexão, a construção espiritual verdadeira. Então a gente entende que a grande verdade é, sem Cristo, esforço, tentativa, experiência e resultado vazio. Com Cristo, palavra, obediência, fundamento, crescimento e abundância. Então, quando a gente entende em uma comparação a construção no homem e a construção em Cristo, quando eu digo construção no homem, é aquela construção em si mesmo, com as suas técnicas, com as suas experiências, com a sua força, atitude. Então, quando a base é no homem, o que nós enxergamos? Esforço humano que torna um resultado limitado, e esse resultado limitado traz instabilidade. Essa instabilidade, por não ter essa base, não aguentar as circunstâncias, traz frustração, e essa frustração gera apenas um controle. Mas quando nós temos essa base em Cristo Jesus, nós temos a dependência espiritual ao invés do esforço humano. Então a pessoa ela entende que não adianta ela fazer mais, mas sim depender de Cristo, pois é Ele que dá o crescimento. Então a minha dependência ela está em Cristo. Ao invés de um resultado limitado, nós temos um resultado sobrenatural.
Assim foi com a pesca de Pedro. A pesca de Pedro foi um resultado sobrenatural, que a quantidade de peixes que ele pega a ponto de romper as redes nunca havia acontecido dessa forma. E essa base em Cristo traz firmeza ao invés de instabilidade, traz fruto, resultado, ao invés de frustração, e principalmente traz confiança ao invés de apenas controle. O Evangelho de Mateus nos traz isso como conexão. A rocha é Cristo mais a sua palavra. E construir na rocha é viver nele, obedecer a ele e depender dele. Então, quando nós temos essa construção na rocha e através da sua palavra, a gente entende que ele é o nosso fundamento. E a partir daí, quando a gente entende tudo isso, qual que é a maior raiz do problema? Que muitos querem resultados de Deus, mas fundamentos humanos. As pessoas querem que Deus haja, que Deus faça, que tenha resultados em Deus, mas utiliza fundamentos humanos. E o que que isso gera? Gera desgaste, frustração e um vazio espiritual. Porque a partir do momento que você quer ter esse resultado em Cristo, ou esse resultado com Cristo, você precisa ter Cristo como seu fundamento. Mas muitas pessoas, elas querem fazer essa construção, mas não querem ter Cristo como fundamento. Muitas pessoas querem levar Jesus nessa jornada, mas não querem deixar Jesus como motorista. Então colocam Jesus no banco de carona. E ao colocar Jesus no banco de carona, você não deixa que Cristo conduza, que Cristo faça e que Cristo seja esse centro, seja esse condutor. Então, você quer ter Cristo, mas não fazer nele, não obedecer a ele e não depender dele. Então, isso não tem aquela confiança. Então, essa é a raiz do problema. Muitos querem resultados de Deus, mas com fundamentos humanos, com seus desejos carnais, com essa divisão, assim como era em Corinto. Então, gera esse desgaste, porque você faz com o seu esforço, com a força do seu braço, com os seus planos, com as suas estratégias. Isso gera frustração e gera esse vazio espiritual, porque esse vazio ele acontece justamente porque ele não tem como ser preenchido. O único preenchimento é do nosso Senhor Jesus. E a partir desse preenchimento em Cristo, esse alicerce te faz continuar com firmeza e o externo não atrapalha o interno. E a partir de todo esse conceito, todo esse conhecimento, toda essa conexão, como que de fato nós conseguimos construir a nossa vida sobre Cristo? Como que eu aplico? E aí tem a pergunta-chave: em que você está construindo sua vida? Ou a partir de que você está construindo a sua vida? E aqui alguns sinais dessa construção fora de Cristo. Primeiro, esforço constante sem resultado. Você se esforça, você tenta, mas não tem resultado. Ansiedade.
Ansiedade é aquele excesso de futuro, né? Pensar como fazer, o que vai acontecer. Então, isso gera ansiedade. Instabilidade emocional. Você não consegue ficar estável, ter um objetivo, um foco e uma continuidade, porque o alicerce está errado. A construção está sendo no lugar errado. Então, esses são alguns sinais dessa construção fora de Cristo. Dependência do ambiente. Então, dependendo do ambiente, você faz. Ou você não faz, ou você tem resultado, ou não tem resultado. E sensação de vazio. Você tem a sensação de vazio, fica ansioso, fica instável, depende do ambiente e o seu esforço é constante, mas sem resultado. Ao contrário da construção em Cristo. Quais são os sinais? Quando você começa a construir em Cristo, a parte de Cristo. Paz, mesmo em processo. Mesmo você passando por processos, seja doloroso, seja complicado, seja árduo, você está em paz. Porque, como o próprio Senhor Jesus diz, a paz que eu vos dou não é como o mundo dá. Então, essa paz não é paz em resultado ou no resultado, mas a paz está na rocha, em Cristo, e a partir daí, independente do processo, você fica em paz, porque a paz não está fora, a paz está dentro. Como nós lemos, não sabeis, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando nós entendemos que somos templo do Espírito e que o Espírito habita em nós, então o processo é feito junto com o Espírito Santo. Então, por isso que você tem essa paz no processo. Crescimento consistente é o segundo sinal. Então, você não foca só no resultado, você foca no progresso. Porque tudo é no tempo de Deus. Então, você entende que fazendo a sua parte, você planta, rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É isso que Paulo queria dizer. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, quando nós fazemos a nossa parte, esse crescimento ele é consistente. Terceiro sinal, fruto espiritual. Nós já falamos sobre isso aqui, que são os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, quando nós estamos em Cristo, o fruto que nós entregamos é o fruto espiritual. Outro sinal de construção em Cristo, dependência de Deus. Por mais que você faça a sua parte, por mais que você entregue a sua parte, você entende que você precisa ser dependente de Deus. E o último, uma direção clara. E essa direção clara é a direção que te entrega o onde, o como e o porquê. Em Cristo, você sabe que Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, essa direção clara é saber para onde você está indo. E para que essa aplicação nas nossas vidas elas sejam ainda mais claras, mais práticas e mais objetivas, algumas aplicações práticas. Primeiro, para que eu possa construir a minha vida na rocha, para que eu possa ter Cristo como meu único fundamento, e para que eu construa nele, primeira coisa, eu tenho que parar de confiar em mim. Então, primeira coisa, para de confiar apenas em você.
Sua experiência não sustenta sua vida. Seu repertório não sustenta a sua vida. Suas técnicas, suas expertises, suas competências não sustentam a sua vida. Quem sustenta a sua vida é Cristo. Então, parem de confiar apenas em você. Segundo, volte para o fundamento. Cristo precisa ser a base de. Assim como é escrito lá na uma das igrejas de Apocalipse, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte a construir em Cristo. Largue essa construção que você já fez todo o projeto, toda a estratégia, todo o orçamento, larga e volta para Cristo. Cristo tem que ser a base, porque essa construção está sendo feita na areia e no primeiro problema ela vai cair. Então não é sobre a construção, é sobre onde você constrói. Cristo precisa ser a base de tudo. Volte para o fundamento verdadeiro. Terceiro, submeta suas decisões à palavra. Não construa fora do que ele diz. A palavra precisa ser a base fundamentada da sua vida. Submeta as suas decisões à palavra sobre o que Jesus disse, o que Jesus disse, o que está escrito. Essa é a sua estrutura e esse é o seu fundamento, a palavra de Cristo. Porque ele mesmo diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica se torna um homem sábio. Então, as suas decisões têm que ser pautadas a partir da palavra, do ensinamento, do evangelho. Não construa nada fora do que ele diz. E quarto, confie no processo de Deus. O crescimento vem dele. E quando você entende isso, que o crescimento vem dele, tudo muda. Aí nós falamos, né? Não existe ansiedade, não existe instabilidade, porque vem dele. E quando a gente entende a diferença entre esforço vazio e crescimento em Deus, nós entendemos que o esforço sem Cristo é muito trabalho, pouco resultado, cansaço e frustração. Imagina o que Pedro sentiu. A noite inteira pescando, nada de resultado, cansaço e frustração. Mas quando a sua vida está em Cristo, existe direção. Jesus ele diz para Pedro: vamos para águas mais profundas, lança a rede. Ele já mostra para onde que é para lançar a rede. Então existe direção. E depois dessa direção vem o fruto, que é o resultado. Então em Cristo nós temos direção, temos fruto, temos renovação. Ao invés de cansaço, você é renovado. E ao invés de frustração, você tem paz. E um alerta espiritual, a gente está muito atento em relação a isso, você pode até construir. Você pode até tentar. Você pode até se esforçar sem Cristo. Mas se não for sobre Cristo, não permanece, não cresce e não sustenta. Você pode tentar, você pode se esforçar,
Mas se não for sobre Cristo, não tem permanência, não tem crescimento e não tem sustentação. Não para de pé, não permanece. E para que a gente possa finalizar, Cristo não é a parte da construção. E Cristo também não pode ser parte da construção. Cristo é o fundamento. Ele é o fundamento. E quando ele é o fundamento, a vida cresce, o fruto aparece e a alma se estabiliza. Porque Deus é quem dá o crescimento. Cristo precisa ser o fundamento. E para o dia de hoje, para esse momento, faça uma reflexão. Onde está Cristo na sua vida? Onde que está Jesus na sua estrutura? Porque é Deus quem dá o crescimento. E quando nós entendemos isso, não é que fica mais fácil a nossa vida, mas fica mais simples. Quando você entende que é Cristo que dá o crescimento, tudo muda. E para a gente finalizar, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que muitas vezes tentei construir minha vida com as minhas próprias forças. Hoje eu decido voltar ao fundamento que és tu. Alinha meu coração, minhas decisões e minha vida. A tua palavra. Ensina-me a depender de ti e confiar que o crescimento vem de ti. Que a minha vida seja construída em ti e permaneça firme. Amém. Irmãos, e nessa série, Construindo a Sua Vida sobre a Rocha, que nós possamos entender a importância de ter Cristo como base, como fundamento. Entender que nós somos templo do Espírito Santo. Entender que nada podemos fazer sem Ele. E que possamos deixar Cristo entrar de fato em nossas vidas. Ser o centro, ser o fundamento e ser toda a nossa estrutura. Que possamos juntos levar essa palavra ao máximo de pessoas possíveis. Que possamos entregar essa palavra para as pessoas que mais necessitam, para as pessoas que estão tentando ir sozinhas ou tentar fazer com o seu próprio esforço, mas não conseguem e não vão conseguir. Então, a nossa função é ir de pregar o evangelho a toda criatura, para que eles tenham a paz que excede qualquer entendimento, que a paz do nosso Senhor nos dá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos aqui com mais um Devocional VP, alcançando a vida plena em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.